Para Aristóteles, a família, chamada por ele de oikos, é a unidade básica de formação da cidade, ou seja, a polis. Mas eu prefiro a definição da Lilo e do Stitch. Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Papai, mamãe, titia, cachorro, gato ou a galinha. A estrutura e qualidade das relações familiares, por mais diversas que sejam, é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, seja para o bem ou para o mal, a família influencia muito em quem nós somos ou no que nós vamos nos tornar. Eu sou o Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre o amor família. Pode ser? Pode ser. É isso aí, Vicky. Olha, mais um episódio da série Amor. A galera tá falando, faz mais, fala dos outros amores e tal. E a gente tá atendendo. É isso, a gente já falou do amor eros, né? Que é o amor que existe entre duas pessoas, né? O amor-paixão. Par romântico, Par né? romântico, Geralmente. amor romântico. Exato. A gente também falou do amor filia, que é a amizade, né? O amor que existe entre amigos. E agora a gente vai falar do amor da família. Exatamente, que é o amor storge, ou storge, não sei, o meu latim ele não tá muito em dia, mas é um dos tipos de amor estudado pelos filósofos desde a Grécia Antiga, né? E vários conceitos desses tipos de amor, a gente já falou nos outros episódios, mas relembrando aqui um pouquinho, eles foram compilados por alguns pensadores mais contemporâneos. Um deles é o C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, que é o escritor de As Crônicas de Nárnia. Perfeito. Que também é um filósofo cristão e tal, né? E ele escreveu um livro que chama Os Quatro Amores, né? E um desses amores seria o amor storge, que é o amor fraternal, o amor familiar, né? E o que seria esse amor familiar, né? A gente viu que o amor eros, ele é um amor romântico, que você admira uma outra pessoa, e a gente viu quais são as composições químicas que envolvem esse tipo de amor. Entre lá e escute, assista o episódio sobre o amor romântico. O amor amizade, a gente também explorou que ele surge por diversos fatores, mas geralmente é porque as pessoas gostam de alguma coisa que você gosta, aí você fica chegado dessa pessoa, ou a pessoa tem ou é algo que você quer ser ou que você quer ter, e aí tem essa amizade por interesse que você acaba se aproximando. Tem essa amizade verdadeira também, que você gosta da pessoa, admira ela e desenvolve aí uma amizade, né? Então são vários tipos de amor-filia. E o amor familiar, né? Apesar dele ter algumas características dos outros tipos de amor, tem admiração, né? Tem muitas vezes esse lance de eu gosto de ficar com meu pai porque o meu pai também gosta de futebol, então eu gosto de assistir futebol com ele, como se fosse com um amigo, né? Mas ele nasce de uma maneira diferente. E ele nasce no nascimento. Né? É um amor que ele é construído ao longo do tempo, Vicky. Então, assim, o amor storge, alguns pesquisadores, filósofos, eles falam que a gente pode desenvolver esse tipo de amor com pessoas que não têm laços de sangue com a gente. Isso é muito legal de ressaltar. Pode acontecer de você ter um sentimento de família por uma pessoa que não é necessariamente seu parente de sangue, né? Mas esse tipo de amor, ele é um amor construído com tempo. Para ele surgir, para você diagnosticar que você tem um amor familiar por alguém, ele precisa ter passado nessa amizade por muitas coisas ao longo do tempo, né? E ele tem algumas características. O primeiro é essa questão do tempo. Então você ama sua mãe, você ama seu pai, você ama seu irmão, mas esse amor, ele foi construído ao longo de muitos e muitos anos e décadas, né? E
ele também é um amor um pouco descompromissado, né? Eu falei num episódio passado mais ou menos sobre esse tipo de amor, né? Quando a gente falou de amizade, mas para pontuar, não necessariamente você fica ligando para sua mãe todo dia, para o seu irmão todo dia, né? Ou pensando nele o dia inteiro, como acontece quando a gente está apaixonado, ou a gente tem esse amor de compromisso, que mesmo não tendo a paixão, quando tem o amor romântico, você fica pensando na pessoa, que é um amor ocupado, né? Então você se preocupa com a pessoa, você no seu dia a dia ela está incluída na rotina, né? Sim. Características do amor romântico. O amor storge, né? O amor fraternal, ele não é assim. Ele é um amor descompromissado. Você ama porque sim, porque a pessoa sempre esteve ali, você sente falta dela em alguns momentos, então você vai buscar ter a companhia dela, mas você não fica pensando nela todo dia, né? Ela tá lá na casa dela, você tá na sua casa, vocês se amam mutuamente, mas não ficam se ocupando todos os dias com essa pessoa, mas não é um amor menor também. Aham. E parece que o amor família, ele é até mais difícil de explicar do que os outros, né, Samu? Porque, principalmente se você acompanhou os outros episódios, né, do Pode Ser, a gente explica até algo que acontece, né, quimicamente no ser humano, o que é a paixão, o que é o amor. Agora, o amor familiar, ele realmente é algo bem inexplicável, né? Você, teve algo que você falou uma vez, Samuel, que é bem isso mesmo. Quando você começou a amar sua mãe ou seu pai? A gente não sabe bem. E a gente só sabe que a gente ama, né? A gente espera, né? Que todas as pessoas amem. A gente sabe que nem todas as relações familiares são positivas. Mas normalmente a gente cresce amando quem tá ali do nosso lado. E a gente até pode sentir esse amor familiar por outras pessoas, mas realmente, como você explicou, é algo que vai precisar de muito tempo. Por exemplo, você pode até ter um amigo que você considera um irmão, só que se você for parar para analisar como isso funciona, é uma pessoa que tá com você há muito tempo, vocês já passaram por algumas coisas, provavelmente é uma amizade muito sincera, vocês já passaram por perrengues juntos, já choraram juntos. Já divergiram, já discordaram de algumas coisas, né? Exatamente. E tem uma cena, ô Samu, que eu lembrei agora, uma cena de Harry Potter, que é uma cena do Neville, em que ele tenta impedir o Harry, a Hermione, o Rony, de saírem lá do salão comunal, de, tipo, saírem do quarto que eles ficam, né? isso, do dormitório que eles ficam pra, enfim, ir atrás das coisas, que eles sempre estão indo atrás de alguma coisa. E o Neville, ele enfrenta. E daí tem a frase clássica do Dumbledore, né? Que amigo de verdade é alguma coisa assim. Amigo de verdade é aquela pessoa que também enfrenta, né? Então eu acho que traz muito isso. A família é aquele amor que ele vai te enfrentar se for preciso. Ele vai falar alguma verdade pra você que muitas vezes pode ser que te machuque, mas querendo o seu bem. E eu acho que isso é muito, muito, muito clássico dessa prática, porque eu acho que o amor familiar é uma prática, sabe? E a gente vai ver que muitas linhas filosóficas concordam com isso, mas daqui a pouquinho a gente entra nessa parte mais técnica. Por enquanto a gente tá falando de filme, né? E eu gosto muito, né? A gente falou de Lilo e Stitch na introdução, e você vê que a Lilo e a irmã mais velha dela não se dão muito bem, entendeu? Porque a Lilo, ela é uma pestinha, cara. Ela arruma confusão, ela fica fazendo... Ela é estressada, ela briga nas aulas de dança. Nossa, ela desobedece, ela grita e as duas se enfrentam. Só que, nossa, é um caos. Só que daí passou o caos, elas se abraçam de novo e elas falam que realmente se importam. E aí você vê no decorrer do filme que realmente, a irmã mais velha da Lilo se importa pra caramba com ela e quer viver ela bem, tá se esforçando pro conselho tutelar não pegar ela, né? O conselho tutelar do filme. Uhum. Não sei se tem conselho tutelar no universo Disney, mas é como se fosse, né? E ela se esforça pra isso. E tipo assim, se fosse um outro tipo de relação, né? Não vamos considerar que a Lilo é uma criança, né? E a responsável legal dela é a irmã mais velha dela. Mas
se fosse um tipo de amizade, por exemplo, se seu amigo começou a te dar muita dor de cabeça, você simplesmente fala, vacilão, mudou. E, tipo, você não vai ficar com alguém que tá só te trazendo problema. Sim, né? sim. Isso, e se por um acaso você tem um amigo que já te deu problema ou já discordou de você em alguma coisa e vocês continuam amigos, acho que a sua amizade evoluiu para uma amizade storge, né? Um amor familiar, né? Uhum. Mas acontece muito isso, né? A família é o lugar que a gente treina a empatia, treina também lidar com personalidades diferentes que a gente não lidaria, a gente não escolheria lidar com aquilo, mas a gente aprende, né? E não é um amor menor por causa disso, né? É um lugar muito rico para a gente se desenvolver ou ficar doente da cabeça de vez. A gente vai ver isso no próximo bloco, porque a família realmente ela pode ou te ajudar a crescer ou te atrapalhar a crescer. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com o Pode Ser. E Vic, a gente estava falando sobre essa questão dos membros de uma família discordarem, né? E quando eles discordam e continuam se amando, isso é um amor familiar, fraternal, saudável, né? Verdade, sim. E a gente falou de Lilo e Stitch, e também tem outro filme que eu gosto pra caramba, que é O Irmão Urso, né? Que realmente, assim, eles discordaram tanto que um morreu, né? Atacado por um urso lá e, enfim, tem o sentimento de culpa do Konai, né? Que eu acho que é o irmão que sobreviveu, né? E ele vira o urso e na jornada ele encontra um outro ursinho, que é o Koda, e aí fala muito da relação de irmãos entre eles, né? Um é de um jeito, outro é de outro, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, só que eles acabam encontrando esse amor familiar entre eles, enfim. E Irmão Urso, que é inclusive o filme favorito meu e da minha irmã, a gente que adora. fofo. Inclusive um abraço, Su, um beijo pra você, te amo pra caramba, cara. E, enfim, tô com saudade de você. A gente sempre tem saudade um do outro. Mas eu e a Su, a gente já discordou em alguns momentos da vida. Só que a gente conversou, e continuamos. E a gente tem uma relação ótima. Então, nosso amor é saudável, Su. Agora, quando tem essa desavença, né, essa discordância, e ela não é superada, né, e ultrapassam o limite do respeito e tal, que acontece muito nas famílias, né? Pai brigando com filho, com filha, irmão brigando com irmã, enfim, acontece muito isso. Os pais brigando entre si, né? Isso pode arregaçar com a nossa saúde mental e com o desenvolvimento das pessoas ali, desse núcleo familiar. Inclusive, eu estava pesquisando por episódio de hoje e Freud, né, eu encontrei um estudo de Freud sobre isso. Então, ele, né, o pai da psicanálise, explorou também os impactos dessa questão familiar, dos problemas familiares no nosso desenvolvimento. E eu peguei uma frase dele que explica muito bem isso, ó. As desavenças entre os pais ou seu casamento infeliz condicionam a mais grave predisposição para o desenvolvimento sexual perturbado ou o adoecimento neurótico dos filhos. Nossa, é 880, né, Samuel? Ou a família vai ser sua maior força, ou vai ser a sua maior fraqueza, né? Exatamente. Ou a família vai te impulsionar, ou ela vai ser uma âncora e te puxar para baixo. Uhum. Não, e é muito forte, porque você deu esse exemplo. E se eu for parar pra pensar nas histórias que mais me emocionam, eu não sei, não vou dizer meus filmes favoritos, mas talvez sejam meus filmes favoritos. Vou falar aqui quais são: Mamma Mia, Kill Bill e A Mulher Rei. E assim, são 3 filmes completamente diferentes
E assim, acho que é porque é muito complicado falar, ai, meu filme favorito, né? Mas eu acho que é a minha trilogia favorita. Cara, não tem nenhum dorama nessa lista. Não tem nenhum dorama Olha só nessa que lista. incrível, galera. A gente descobrindo Tamiris Vick em várias camadas. Não, mas ó, esses 3 filmes eu ficava assim, nossa, mas como é que eu vou falar esses 3 filmes? Um não tem nada a ver com o outro. Um é um filme de drama, o outro é um filme musical, né? O outro vai mais pra ação. Sanguinário, Enfim, inclusive, que o Bill. Sanguinário, né? Um outro filme mais histórico. Mas eu fui parar pra pensar, né? Tirando as camadas, e todos os filmes, a essência são relações entre mãe e filha. É tudo sobre mãe e filha. Então, assim, em Mamma Mia a gente tem, então, a Sophie com a Dona. São as duas ali, são elas por elas. E elas literalmente se cuidam, né? Uma cuida da outra. E elas sobreviveram ali sozinhas na Grécia, né? Tiveram que tomar conta de si mesmas. E é impressionante como esse filme é muito bonito. Eu sempre me emociono quando eu assisto. Aí a gente vai também para Kill Bill, que a gente tem uma história, né, de violência, que a gente tem uma mãe, então, que ela acorda. Imagina, Samuel, você tá grávido. Você não poderia estar grávido, mas assim, é para quem pode estar grávido. Imagina, você está grávido e daí de repente você acorda e cadê sua barriga? Tipo, cadê o seu filho ou a sua filha? Roubaram. Exato, gente, que desespero. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena de Kill Bill, eu fiquei completamente desesperada. Porque... imagina a angústia de saber que sabe... Seu filho, a sua filha foi tirada de você de uma forma tão brutal e simplesmente desapareceu. E daí começa então o filme e é literalmente uma mãe em busca pela filha. E daí a terceira história, A Mulher Rei, que aparentemente, né, a princípio não parece ser uma história entre mãe e filha, mas no final a gente descobre que sim, é uma mãe e uma filha que se encontram. Então são histórias belíssimas, cada uma, né, num conceito histórico, um mais violento, um musical que é mais uma comédia romântica, mas todos os 3 filmes falam dessas histórias entre mãe e filha e como essas histórias, Samuel, que colocam família, né, você falou dos irmãos, eu falei agora da relação entre mãe e filha, como essas histórias parecem ser histórias que sempre são fortes, né? Esse amor parece sempre ser um amor forte, é um amor que sempre vai derrubar barreiras ou então proteger demais. Por exemplo, em Harry Potter, vamos falar de Harry Potter de novo, o amor da mãe do Harry que protege ele da morte do maior bruxo, assim. Então, que amor forte, né? Esse amor de mãe para filho e um amor familiar, né? De forma geral. E por outro lado, o amor familiar, ele também, né? O ambiente familiar pode gerar vários traumas, né? Nas pessoas. Sim. Então, a gente tem muitos casos aí. A gente não precisa nem citar exemplos da cultura pop, porque com certeza aí na sua família ou algum colega seu já falou disso, dos pais que cobram demais, que são muito controladores, ou que não querem nem saber dos filhos, né? Tem muitos pais que não cuidam, não querem nem saber e tipo, para de encher o saco, sabe? E por outro lado, num outro extremo, tem pais que muito controladores, que cobram muito, que exigem muito. E isso vai criando feridas, né, nas pessoas, né? E é muito delicado, né? Porque a nossa família, né, sempre esteve com a gente. Então é difícil a gente imaginar como como curar essas feridas, porque basicamente elas sempre estiveram lá, entendeu? Se você nasce num ambiente familiar turbulento, a sua vida inteira, desde quando você se lembra, ela foi turbulenta. Então, como acostumar e como encontrar o caminho da paz? Tem gente que nem acha que, tipo, pode haver paz, né? Na vida, né? E acha que realmente amar é isso. Família é isso. Família é você gritaria dentro de casa, se aturar, tentar não se matar dentro de casa e pronto, acabou, né? E vão replicando esses erros, né? Isso é muito comum da gente ver, né? Tem até uma frase do cara da Canção Nova, Padre Jonas, que já morreu,
que também é explorado por muitos filósofos, Freud e outros filósofos vão explorar essas questões, né, que os nossos erros são filhos dos erros dos nossos pais. Então, aqui, você aprende dentro de casa um monte de coisa, inclusive coisas ruins. E se você não desaprender as coisas ruins, você replica elas, né? Então, a família, ela é muito importante pra caramba, né? Só que, e por que ela é tão importante? Porque ela vai influenciar pro bem, então, né? Inclusive, eu acho que esse é o momento de eu pegar os pensadores que eu falei que eu ia falar, né? Eu falei de Aristóteles no começo do programa, né? Sobre o conceito dele e tal, mas a gente também tem uma outra linha filosófica que que é o epicurismo, né? Que é de Epicuro. Certo. E ele fala que a família é uma fonte de apoio emocional e de amizade também. Então, eles enxergavam a família como esse local seguro mesmo, onde você poderia buscar apoio, um porto seguro mesmo. E o estoicismo, eu acho interessante, né? Que você citou Sêneca no episódio de amor, né? Certo, sim. Que é como é que é mesmo a frase? Amor O amor não se define. não se define, você sente o amor. Isso, você sente o amor. E o Sêneca, ele falava muito sobre a família no sentido de que é um local para você treinar os seus valores. Então, assim, é um local para você praticar as virtudes como justiça, generosidade e autocontentação, né? Porque realmente você tá ali dentro da sua casa com pessoas totalmente diferentes que você não escolheu. A gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Exato. Né? Então, é uma representação da sociedade em menor escala, né? menor escala, sabe? Porque pra gente conviver em sociedade, a gente precisa ser tolerante, a gente precisa conviver com outras opiniões, Ter paciência, lidar com pessoas de gostos diferentes, de idades diferentes, né? E se a gente sabe para conviver bem dentro da nossa família, a gente vai conseguir viver bem em sociedade também, porque é exatamente isso que acontece em grande escala, né? É isso, Samu. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para fechar o nosso assunto. De volta como pode ser. E Vicky, eu achei muito interessante você falar sobre esses padrões, né, de amor de mãe e filha, dos filmes que você gosta, né, o seu top list de filmes. E é impressionante como essa fórmula de problemas familiares ela se replica, né? Muita história. Tipo assim, qualquer shonen, que pra quem não sabe é o tipo de desenho japonês para jovens, né? Todo shonen é com personagens órfãos, assim. Parece que é pré-requisito, entendeu? Não tem nenhum protagonista de shonen que tem uma família ok. Na verdade, tá a maioria morto, né? Tipo, Naruto, órfão. O Luffy de One Piece, órfão também. O Shingeki no Kyojin, a mãe dele é comida na frente dele, literalmente. Um gigante morde ela no primeiro episódio. Então, assim, parece que essas histórias se conectam muito com a gente, né? Quando tem problemas familiares. Não só problemas familiares, mas relações familiares, porque é o que é mais comum entre todos nós. Porque a maioria das pessoas, né, nasceu em um núcleo familiar. E mesmo as pessoas que não têm essa composição familiar tradicional, de um pai, uma mãe, não sei o quê, tem figuras paternas, maternas, né? Tem figuras que alguém criou elas ali, né? Que são tão família quanto um pai e uma mãe biológico, né? E esse amor que foi construído, ele fica muito enraizado. Então, essas histórias que falam, né? Que abordam essa questão do sentimento familiar, seja positivo ou negativo, eles se conectam com a gente porque é algo que é natural pra gente. Sempre esteve dentro da gente essa relação com a família.
é algo um amor muito essencial, né, Samu? Você citou aí alguns animes e são alguns dos animes mais famosos, né? Eu acredito que alguns dos animes que mais têm fãs e mais pessoas que acompanham, e começa justamente com isso, né? Com esses dramas super fortes de crianças todos, Cavaleiro do abandonadas, Zodíaco, assim, crianças órfãs. Dragon Ball, todos, não tem ninguém que tem tipo de boinha, um pai e uma mãe ali e queria que o filho fosse feliz. Não entendeu? tem, né, uma estrutura familiar ok, assim, então pra dar problema, pra gerar problema, o que tem? A ausência da família, né? A ausência desse suporte. E existe embasamento científico para isso, né? Existe um consenso geral entre profissionais da psicologia, né? E profissionais que trabalham com a saúde da mente, que atestam e confirmam isso, que quando as relações familiares elas não são boas, elas podem levar a várias coisas ruins, inclusive ao suicídio. Existem dados que correlatam essas coisas. E reforçando isso, por exemplo, os conselhos tutelares também atestam. Geralmente as crianças que apresentam algum tipo de problema comportamental, então aquelas crianças que, bem entre aspas, são crianças que dão trabalho, são crianças que geralmente não têm uma estrutura familiar dentro de casa. Então, são crianças que elas já vêm com essas complicações de casa, elas não sabem como interagir socialmente. Então, por isso, muitas vezes elas vão ser mais estressadas, mais briguentas, vão não saber como lidar porque elas não aprenderam isso. Então, olha como a família é extremamente importante pra gente nessa... Imagina só, tipo, a gente falou, né? A família é a sociedade em uma escala pequena, né? Se você teve uma família, né, uma relação familiar turbulenta, como que você vai conseguir conviver bem, né, em sociedade? E tem uma pesquisa de Harvard que a gente anda falando muito aqui no Pode Ser, em todos os episódios que a gente aborda essa questão da felicidade e tal, né, de se você dá certo ou não na vida, se você é feliz ou não na vida, fala dessa pesquisa, porque essa pesquisa ela aponta que a qualidade das relações interpessoais são fundamentais para você ser feliz ou não, né? Então, assim, a família é a primeira relação interpessoal que você tem e é a mais presente na sua vida, é a mais comum entre todos os seres humanos. Então, fique de boa com a sua família, faça as pazes ali, busque bom convívio familiar para você ser feliz. Sim, e se por um acaso também você percebe que o bom convívio na sua família não depende de você, é algo que realmente você não consegue, né, dar conta sozinho, tá tudo bem também se afastar, né? Porque se não fizer bem pra você, vai fazer mal. Então, e se você não faz bem, faz mal. Se você não tem ferramentas para lidar com as pessoas da sua família ainda, você precisa se desenvolver, né, para você conseguir. A minha avó falava assim: não devemos mexer em uma ferida se não temos com o que curá-la. Certo, tá aí, então, a gente assim... fechou filosofando. O programa passou muito rápido, né, Samu? Infelizmente a gente já tem que fechar. A gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje. Vou mandar um beijo pra Thalita, pra minha irmã, porque se ela assistir isso aqui, ela vê que o Samuel mandou um beijo pra Su, e eu não mandei um beijo pra Thalita, ela vai ficar com ciúmes. Então, Thalita, você sabe que você é minha alma gêmea. Eu amo muito você, um beijo. Beijo pra toda a minha família maravilhosa, que não assiste o Pode Ser. Eles não assistem o Pode Ser, mas Samuel. Esse eles vão assistir. Assistem esse programa. Não, eles assistem sim, Vicky. Assiste a Thalita falou pra mim que ela assiste. Não assiste nada. Gente, muito obrigada pela companhia. Até mais, gente. Tchau, tchau.